Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um bom dia para todos. E nós estamos ao vivo. São 8 horas e 32 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Preso mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista no Amazonas. Câmara aprova projeto que estabelece teto para o ICMS dos combustíveis. E você vai ver também, superlua é vista nos céus de todo o mundo. Tudo isso a partir de agora. E olha só, eu começo essa edição falando dos desaparecidos no Amazonas. E a Polícia Federal prendeu ontem mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Um segundo suspeito do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi preso nesta terça-feira. Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, foi detido e interrogado por suspeita de participação no caso, informou a polícia em um comunicado. A polícia também apreendeu alguns cartuchos de arma de fogo e um remo ao cumprir 2 ordens judiciais de busca e apreensão, embora não tenha especificado se esses objetos foram encontrados no mesmo local onde Dos Santos foi detido. Na semana passada foi preso Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como Pelado. Segundo a imprensa, Dos Santos e Pelado são irmãos. Em meio às buscas, as autoridades encontraram vestígios de sangue em um barco de propriedade de Pelado, que nega estar envolvido, e pertences pessoais dos 2 desaparecidos submersos perto de sua casa. Dom Phillips, de 57 anos, e Bruno Pereira, de 41, foram vistos pela última vez no domingo 5 de junho, enquanto viajavam pela região do Vale do Javari, no extremo oeste do estado do Amazonas. Olha, ainda continuando neste assunto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que a busca pelo paradeiro do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips prosseguirá até se esgotarem todas as possibilidades. Ontem, servidores da FUNAI realizaram uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. O ministro afirmou que as buscas tiveram início assim que as Forças Armadas, a Polícia Federal e a própria FUNAI foram colocadas pelo governo federal para trabalhar em conjunto com os órgãos estaduais. Torres classificou a região como extremamente complicada, em razão do seu difícil acesso e por ser distante de Manaus. Também afirmou que teve uma conversa com a ministra do Reino Unido sobre o assunto, onde garantiu que o governo brasileiro fará de tudo o que tiver em seu alcance para colocar um ponto final no caso e não encerrará os trabalhos antes de todas as possibilidades de busca na região serem esgotadas. A declaração veio um dia depois de uma publicação no jornal britânico The Guardian afirmar que os corpos dos desaparecidos haviam sido encontrados na selva. Entretanto, essa informação foi desmentida pela Polícia Federal. Em solidariedade aos familiares de Bruno e Phillips, os servidores da FUNAI estão realizando uma paralisação de 24 horas. O grupo realizou uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, onde pediam a retratação do presidente do órgão, Marcelo Augusto Xavier da Silva, por falas sobre a atuação do indigenista, além de mais segurança para trabalhadores em áreas de proteção. Diante do ato dos servidores, a FUNAI afirmou que realiza ações permanentes e contínuas de fiscalização e vigilância territorial na terra indígena Vale do Javari, em conjunto com órgãos ambientais e de segurança pública competentes. E também lembrou que os quase 10 milhões de reais investidos em ações nos últimos 3 anos para realizar medidas de monitoramento de atividades ilegais na extradição de madeira, pesca predatória e atividades de garimpo. E atenção a essa dica, trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer o saque de até R$1.000 do FGTS a partir de hoje. Este é o último grupo a ter os valores pagos. O prazo para a retirada do dinheiro vai até 15 de dezembro. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que 2.3 bilhões de reais sejam disponibilizados pelo governo nesta etapa. Um total de 30 bilhões de reais foram direcionados para o saque extraordinário.
E olha só, mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o tão esperado texto base do projeto que estabelece um teto para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, dos combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Nessa segunda-feira, o Senado aprovou o projeto que fixa em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. O texto recebeu 77 emendas e, depois de analisá-las, o relator, senador Fernando Bezerra, acolheu 4 emendas integralmente e 9 parcialmente. O texto, aprovado por 65 votos a 12, prevê uma compensação aos estados por meio do abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação passar de 5%. E os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União, além de terem acesso a recursos adicionais no ano que vem. O texto aprovado ainda reduz a zero as alíquotas de CID Combustíveis e PIS/COFINS incidentes sobre a gasolina até 31 de dezembro deste ano. Atualmente, esses tributos federais já estão zerados para diesel e gás de cozinha. O relator optou também por derrubar a zero a PIS/COFINS, que incide sobre álcool hidratado e sobre álcool anidro adicionado à gasolina. Segundo Fernando Bezerra, as perdas de arrecadação de estados e municípios vão representar pouco diante do aumento das receitas dos últimos anos. Ou seja, nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, um incremento, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim suportável. Os estados poderão comportar e dar a sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das telecomunicações. Este economista explica que o projeto é positivo porque vai ajudar a reduzir o preço dos combustíveis, mas que os efeitos não duram muito tempo, já que outros fatores, além do ICMS, contribuem para a composição do preço. O estabelecimento de um teto para o ICMS de combustíveis vai provocar um efeito de redução no preço dos combustíveis e no gás de cozinha. No entanto, provavelmente esse efeito vai durar muito pouco tempo. É que o preço desses produtos acaba tendo uma influência muito grande do câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional, além de outros fatores. Então, mesmo que se aprove esse teto, e é até uma boa medida, provavelmente a população vai observar ainda um aumento no preço dos combustíveis até o final do ano, depois de um determinado prazo. Então pode ser sim uma boa medida, principalmente porque realmente se cobra uma alíquota muito grande de imposto. No entanto, para efeito de preço dos combustíveis, isso deverá demorar muito pouco tempo. Olha, e ainda falando de economia, hoje é um dia importante para o mercado. Isso porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, vai se reunir para definir a taxa básica de juros da economia. Os analistas de mercado prevêem que a Selic tenha uma alta de 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros vai chegar ao maior nível desde 2017. Já sinalizada no último encontro do Copom, a alta tem como objetivo conter a inflação. Atualmente, a taxa Selic está em 12,75% ao ano e, se confirmado, vai chegar a 13,25% ao ano. E olha só, a Eletrobras não é mais estatal, como se esperava, como já foi anunciado. A passagem da principal empresa do setor elétrico brasileiro para a iniciativa privada foi oficializada em um evento ontem na Bolsa de Valores de São Paulo e que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No evento, Paulo Guedes declarou que a privatização da companhia vai aumentar a sua capacidade de investimento. A missão é o quê? A missão é deixar esse legado para gerações futuras. Então, a maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre.
É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir, não precisa mais ficar sob a proteção do Estado. Rodrigo Limpe, CEO da Eletrobras, afirmou que a capitalização vem na sequência de uma reestruturação desde 2016, após um dos períodos mais difíceis da história da empresa. Limpe ressaltou que a operação vai possibilitar investimentos em energia renovável. A expectativa do CEO é que o processo seja concluído até o fim de julho. E agora a Eletrobras começa uma nova fase, com um novo modelo de governança, e não tenho dúvidas de que, pelo que tem demonstrado em termos de excelência técnica, capacidade de inovar e superar desafios, a Eletrobras está preparada para seguir seu papel de protagonista no setor elétrico. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o dia é histórico para o país. Sai de cena uma empresa estatal, entra em cena a maior corporação de energia renovável da América Latina, com uma capacidade de investimento renovada. O presidente Jair Bolsonaro também esteve presente na cerimônia, mas não discursou. A privatização da Eletrobras foi concluída após a oferta pública de ações. O preço por ação foi definido em R$ 42 e levantou pouco mais de 29 bilhões de reais, segundo a companhia. O total da operação pode ultrapassar 33 bilhões de reais. Trata-se da maior oferta de ações na Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, realizada em 2010, e que movimentou 120 bilhões de reais. Ao fim do processo, a participação do governo na Eletrobras deve cair de 72% para 45%. Olha, e a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena do deputado Daniel Silveira, que teve o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições. Vamos acompanhar. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que o decreto de indulto individual é existente e sua repercussão jurídica está condicionada à necessidade de decisão judicial declarando extinta a pena do deputado. E disse ainda que não é possível discutir a validade do indulto presidencial. Após o envio da manifestação ao STF, a advogada de Silveira, Mariane Andréa Cardoso, divulgou uma nota dizendo que o órgão acolheu os recursos apresentados e que a análise da constitucionalidade do ato do presidente Jair Bolsonaro deve ser feita nas ações específicas que questionam o decreto do perdão. Para a Procuradoria, somente uma decisão nessas ações sobre a constitucionalidade poderia impedir o reconhecimento da extinção da pena de Silveira. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, solicitou ao governo mais informações sobre o perdão e a Advocacia Geral da União se manifestou, dizendo que o perdão é constitucional e não gera crise entre os poderes executivo e judiciário. E olha só, agora uma notícia que pode interessar para muita gente. A Receita Federal abriu ontem o leilão de produtos apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. São 63 lotes com diversos itens, como, por exemplo, smartphones, bicicletas, roupas e joias, entre outros. O leilão será em 28 de junho, mas quem tiver interesse já pode enviar as propostas pelo site da Receita até 27 de junho. Todo o processo será feito pela internet de forma eletrônica e servirá tanto para pessoas físicas como para jurídicas. E mudando de assunto agora, a gente fala de pandemia. Há 2 meses que a média móvel de casos de Covid aumenta. Ultrapassou os 40 mil registros diários. Mas mesmo com o crescimento do número de casos, os indicadores mostram redução na gravidade da doença. A proporção dos hospitalizados que precisou de UTI em maio foi de 29%, também a menor da pandemia. Mas agora vamos conferir os números em todo o país. O Brasil confirmou mais 174 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chega a 668.354. Foram registrados 44.441 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.541.479 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 140
54 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com variação de 30% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 39.331 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta com variação de 51% em relação a 2 semanas. E a vacinação contra a Covid é o assunto agora. O Brasil aplicou mais de 448 milhões e 234 mil doses de vacina. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde. Vamos conferir, então, a primeira dose da vacina foi aplicada em 83,92% da população. Já a segunda dose está aqui nas anotações, 78,81%. E a primeira dose de reforço foi aplicada em 47,39% das pessoas. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver. OTAN defende o envio de armas pesadas à Ucrânia, que está cada vez mais destruída pela guerra. E você vai ver também as imagens da superlua pelo mundo. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós voltamos ao vivo, são 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando da guerra na Ucrânia. E olha só, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua arrasando cidades. O alvo do momento é Severodonetsk, no leste do país, que se vê cada vez mais encurralada pelos russos. A Rússia intensifica os combates em Severodonetsk enquanto a Ucrânia tenta resistir. O objetivo do exército invasor é cercar a cidade estratégica. A localidade industrial de 100 mil habitantes e a vizinha Lysychansk, separadas pelo rio Donets, estão há várias semanas sob fogo das tropas russas que pretendem tomar o último reduto de Kiev em Lugansk, uma das 2 regiões que, ao lado de Donetsk, forma a bacia de mineração do Donbass. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o custo humano da batalha é muito elevado, mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, vai presidir na quarta-feira uma reunião do Grupo de Contato para a Ucrânia em Bruxelas, onde será discutida uma possível aceleração do fornecimento. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, listou na segunda-feira as necessidades de suas tropas, incluindo obuses, tanques e veículos armados. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o estatuto de candidato a integrar o bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbass, Kramatorsk, um passo importante para conquistar toda esta região, que já está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. E ainda falando do conflito no leste europeu, a OTAN defende um apoio maior à Ucrânia, principalmente com o envio de armas pesadas. Os países ocidentais deveriam enviar mais armamento pesado à Ucrânia em sua luta contra o avanço da Rússia no leste do país. Foi o que afirmou nesta terça-feira o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em visita à Holanda para uma reunião de cúpula da Aliança Atlântica. Eles dependem absolutamente disso para serem capazes de enfrentar a brutal invasão russa. A Ucrânia tem pedido reiteradamente ao Ocidente armamento pesado e criticado alguns líderes europeus por não entregarem as armas que, segundo Kiev, precisa para fazer as forças russas recuarem. Os aliados da OTAN apoiam a Ucrânia há muitos anos. Desde 2014, os aliados da OTAN treinaram e equiparam dezenas de milhares de soldados ucranianos, oficiais, que agora estão na linha de frente lutando contra a brutal invasão do presidente Putin e fazem uma enorme diferença. Mas precisamos estar preparados para um longo caminho. Não há como prever como e quando esta guerra terminará, mas precisamos estar preparados para continuar por muito tempo para continuar a fornecer apoio, e isso será resolvido amanhã em Bruxelas.
Mais cedo, autoridades ucranianas afirmaram que o país recebeu apenas 10% das armas que precisa para enfrentar a invasão russa e cobraram prazos claros para as entregas de armamento. A gente fala agora de meio ambiente. A poluição tira em média 2 anos de expectativa de vida da população em todo o mundo. Segundo um estudo da Universidade de Chicago, os impactos do problema podem ser comparados, olha só, ao tabagismo. Vamos acompanhar na reportagem. O Instituto afirmou que se os níveis globais de partículas que causam a poluição atmosférica fossem reduzidos para os 5 microgramas por metro cúbico, padrão recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a expectativa média de vida da população aumentaria em mais de 2 anos. A pesquisa também mostrou que mais de 97% da população global vive em áreas onde a poluição do ar excede os níveis recomendados. Um problema de saúde pública que tem sido negligenciada, segundo os idealizadores do estudo. Para se ter uma ideia, os moradores do sul da Ásia perdem cerca de 5 anos de vida como resultados da poluição. Na China, embora a expectativa de vida tenha melhorado em cerca de 2 anos desde 2013, quando o país iniciou uma guerra à poluição reduzindo em 40%, os moradores poderiam viver quase 3 anos a mais em média se seguissem os padrões. Apesar dos esforços, no ano passado, nenhum país conseguiu atender ao padrão estipulado pela OMS de acordo com uma pesquisa sobre dados de poluição pública no início deste ano. O assunto agora é futebol. A Costa Rica venceu ontem a Nova Zelândia por 1-0 e ficou com a última das 32 vagas para a Copa do Mundo do Catar. Esta será a 6ª participação da seleção no evento. Os costarriquenhos estão no grupo E, ao lado da Alemanha, Espanha e Japão. E olha só, uma história com um final feliz. Desde a última sexta-feira, nós estamos noticiando aqui que um menino de 10 anos estava preso em um poço na Índia. E você deve se lembrar de um agravante neste caso. A criança é surda-muda, o que dificultava muito o resgate. Mas, finalmente, as equipes de emergência conseguiram tirá-lo do local. Acompanhe. O menino, chamado Raul Sarru, caiu em um poço muito estreito de 24 metros de profundidade enquanto brincava atrás de casa no estado de Chhattisgarh. A criança ficou debilitada e foi levada com urgência para um hospital no distrito vizinho. Para salvar o menino, os socorristas, apoiados por militares, cavaram um túnel próximo ao poço com escavadeiras e guindastes. Autoridades afirmaram que o tempo ruim e a presença de cobras e escorpiões atrasaram a operação. Os postos nas aldeias agrícolas indianas são locais frequentes de acidentes fatais envolvendo crianças pequenas. Em 2019, no estado de Punjab, um menino de 2 anos morreu em um poço depois de 4 dias de tentativas de resgate. No mesmo ano, um menino de 1 ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana depois de 2 dias em um poço. Olha, e ontem uma super lua de morango pôde ser vista no Brasil e em vários lugares do mundo. A lua apareceu maior e mais brilhante que o normal. E o fenômeno acontece porque o satélite natural está em seu perigeu, que é o ponto mais perto da Terra durante a órbita. A superlua de morango não tem coloração vermelha. O belo espetáculo da natureza foi registrado em várias partes do planeta, como a gente pode ver aí por essas belas imagens. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!